Fique em casa se você puder. Bom desejo, Otávio. Eu queria conversar com você sobre esse assunto. O pronunciamento do presidente repercutiu demais, causou até perplexidade em diferentes setores, no judiciário, no Congresso. A gente viu as entidades médicas e o presidente vai na contramão do que o mundo está fazendo. Hoje, nesse momento, mais de 2 bilhões de pessoas estão no isolamento social. É claro que os países que estão aderindo ao isolamento social também estão preocupados com a sua economia, mas estão seguindo as evidências científicas, estão seguindo as orientações da classe médica de que hoje a melhor maneira de se evitar mortes é fazendo isolamento social. Países que integram o Reino Unido, países como a Holanda, tentaram buscar saídas alternativas e perceberam que não havia como. Agora a Índia, a China já fez, os Estados Unidos, que o presidente tanto cita, como exemplo, embora Donald Trump tenha falado sobre amenizar as regras no futuro, na Páscoa, continua no isolamento social em grande parte dos estados, como Califórnia, como Nova York, que está com uma situação crítica. Quer dizer, chama muita a atenção essa tentativa de estar na vanguarda, que é o que o filho do próprio presidente deu a entender, e estar na contramão do que o mundo está fazendo, Júlia, nós assistimos ontem ao maior discurso de Napoleão de Hospício da história da República Brasileira. De Deodoro a Bolsonaro, ninguém teve uma postura tão radical de Napoleão de Hospício quanto Bolsonaro. E eu não me refiro a Napoleão de Hospício fazendo alusão às faculdades mentais do presidente. Não, porque eu não sou psiquiatra, precisaria um especialista para entender a mente do Bolsonaro. Eu me refiro a Napoleão de Hospício, à postura e ao discurso do Bolsonaro como estratégia política. Bolsonaro, ele inicia na vida política quando ele troca o uniforme de militar pela fantasia de Napoleão de Hospício. Quebra a hierarquia, faz agitação nos quartéis, faz tudo que um bom militar jamais faria. E faz com essa fantasia de Napoleão de Hospício. Desde então, o Bolsonaro nunca mais tirou esta fantasia e foi com esta fantasia que ele chegou à presidência da República. Um verdadeiro Napoleão de Hospício. Por que eu digo Napoleão de Hospício e não relaciono as faculdades mentais do presidente? Porque a estratégia dele é muito clara. Olha como é que a fantasia de Napoleão de Hospício ajuda a alguém que está preocupado simplesmente com sua sobrevivência política e não com o próximo, ajuda neste momento. O Bolsonaro sabe que o resultado desse isolamento social é uma crise econômica, portanto, uma crise social. E ontem ele adota uma postura covarde de dizer o seguinte: olha, são os governadores, são os prefeitos, eu sou contra tudo isso. Ele se torna oposição ao próprio governo, porque o Ministério da Saúde está dizendo exatamente o contrário do que ele disse neste discurso de Napoleão de Hospício. Então, portanto, ele pegou mais uma vez, recorreu mais uma vez à sua fantasia de Napoleão de Hospício para se mostrar contra tudo que está aí. Foi assim que ele ganhou a eleição. Eu sou diferente. Vejam, e aí quando tiver a crise social, que é claro que haverá, ele vai dizer: olha, vocês não podem me culpar. Eu avisei, eu fui contra, eu era da oposição, eu era um presidente, líder da oposição ao meu próprio governo, ao meu próprio ministro da Saúde. Isso no caso de crise social. Se a crise se agravar e derivar um caos social, é uma hipótese plausível, ele pode também tentar recorrer a medidas autoritárias. E ele já vinha falando, ele e os Napoleões de Hospício que os cercam, já vinham falando, já falaram lá atrás, quando surgiram as manifestações no Chile, um AI-5, governar sem Congresso. No meio dessa pandemia ele estava estimulando aglomerações que pediam fechamento de Congresso e Justiça. Então, essa ideia, essa vontade de avançar no campo autoritário sempre esteve presente ali nesse presidente que ontem fez uma noite histórica da República Brasileira, eu repito,
Nunca houve na história, na nossa república, um presidente que adotasse tão irresponsavelmente, eu diria até criminosamente, porque coloca a vida de terceiros em risco, uma posição de Napoleão de hospício. Mas, repito, de forma calculada, de forma covarde, de forma, vou até roubar uma expressão do jornalista Andreasa, tem método. É isso que o Bolsonaro sempre fez, a vida inteira, sua vida política inteira. Só que isso custa a vida das pessoas, né, Otávio? Você tem razão quando você diz sobre o método, sobre a preocupação que o presidente manifesta com a sua própria popularidade, porque ele mesmo disse, se a gente for resgatar a frase, uma frase dele recente, ele fala: se a economia afundar, o meu governo acaba. Ele mesmo colocou como clara essa relação, quando na verdade a questão agora não diz respeito a popularidades de governos, diz respeito à vida das pessoas, as pessoas que vão morrer, as pessoas que vão chegar no hospital e não vão ter leito de UTI, não vão ter respiradores, pessoas que precisam ir ao hospital por outras razões e que chegarão no hospital e terão uma situação sem conseguir receber o seu atendimento. Outros governantes no resto do mundo também têm problemas com as suas economias, também têm problemas para responder para a sociedade, mas estão adotando as medidas porque é isso que deve ser feito, é isso que o mundo está fazendo. Como a gente dizia, 2 bilhões de pessoas em isolamento, 1 bilhão, segundo a Unesco, de crianças que não estão indo para as escolas. Por quê? Porque segundo a ciência, segundo os médicos, é essa maneira que você tem que responder para tentar evitar que a crise se agrave ainda mais. E se a crise se agravar, Otávio, ele não vai conseguir, com todo o método que pode se ter por trás disso, ele não vai conseguir evitar que isso chegue a ele, porque ele é o presidente da República. E o presidente da República, ele vê um certo complô também, é impressionante. Ele acha que é uma disputa de poder, que os governadores estão tomando as medidas que o resto do mundo está tomando para prejudicá-lo, que a imprensa traz a informação para as pessoas, cumprindo o seu dever de informar, também para prejudicá-lo. Quando na verdade o mundo inteiro está funcionando assim. Será que o mundo inteiro está tomando essas medidas para prejudicar o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro? Pois é, entra a paranoia, né, dele, essa paranoia, a lógica do inimigo. Agora, Júlia, é óbvio que a próxima discussão, o próximo degrau da discussão no mundo inteiro será como você vai diminuindo esse isolamento social e religando, colocando a tomada da economia, ligando ali a economia, botando a tomada na parede. Então, esta é uma discussão que vai se ter lá na frente. Mas não foi isso que o Bolsonaro fez ontem. Não foi isso. Ao adotar essa postura de Napoleão de hospício, ele simplesmente mostrou ali, primeiro, um descolamento da ciência, né, uma prepotência, né, eu sei mais do que a OMS, eu sei mais do que o Ministério, eu sei mais do que os cientistas, isso é gripezinha, e também uma ególatra, né, ele mostra o seu lado ególatra, egoísta, quando diz também que por ser atleta ele não vai sofrer nada se pegar o coronavírus. Ou seja, não tem embasamento científico nenhum, mesmo porque há atletas que pegaram o coronavírus. E mais, ele fala de nossos pais e avós como se ele não estivesse no grupo de risco. Ele é pai e ele já teria idade para ser avô. Enfim, completamente descolado da realidade. Ontem, sinceramente, Júlia, eu fiquei perplexo. Eu confesso que o Bolsonaro tem a capacidade, por mais que ele estivesse adotando a linha da ignorância, da negação, ontem eu fiquei perplexo porque ele conseguiu descer 2 degraus na indignidade do cargo, né? Na indignidade assim, para o que deveria, o que se espera de um presidente da República. Mas, sobretudo, uma atitude covarde. O Bolsonaro tem uma postura covarde e sempre teve uma postura covarde. Ele está tentando se livrar das consequências dessa pandemia, das consequências da crise social que vem aí. Está buscando colocar as culpas em governadores e prefeitos. Isso é covardia. Este é o nome da postura do presidente da República. Otávio, queria dividir com você até uma manifestação que o filho do presidente Flávio Bolsonaro, o senador, fez também nas redes sociais, dizendo que a declaração do presidente meio que antecipava algo que outros governos estão ensaiando. De novo, uma referência indireta
ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos que tem uma reeleição agora em novembro, que está preocupado com os efeitos da pandemia também na sua reeleição, mas ainda assim, Otávio, o presidente americano que vai disputar logo mais a reeleição não deu esse passo como o presidente Jair Bolsonaro, um passo tão ousado e arriscado como Jair Bolsonaro, porque o presidente americano, apesar de falar que tem que tomar cuidado com o remédio, para o remédio não ser mais forte do que o próprio problema, ele diz que tomará todas as decisões alinhado com a ciência. E os seus assessores para essa área da saúde, no momento, estão defendendo o isolamento. Tanto que ele não suspende a recomendação nesse momento de isolamento social, fala sobre a possibilidade, depois ali na época da Páscoa, em abril. O presidente também falou sobre a questão dos 60 anos, que tem que se focar no grupo de risco, que são as pessoas acima de 60 anos. Tem que lembrar que vários especialistas que estudam essa questão sobre transmissão, infectologia há anos, pandemias, gripe espanhola, SARS, MERS, estão dizendo o seguinte: na atual situação que se encontra alguns países, como os Estados Unidos, como países da Europa, como o Brasil, o isolamento parcial só da população idosa ou da população que tem alguma doença, que é grupo de risco, não funciona, não é eficaz. No Brasil, a realidade brasileira, as pessoas idosas vivem em residências de 1 ou 2 cômodos com crianças, com outras pessoas junto, famílias numerosas. Você não tem como isolar essas pessoas da realidade. Então não funciona você focar numa política, de acordo com os especialistas, voltada só para tentar isolar os mais velhos. Pois é, Júlia, eu me pergunto o seguinte: como ser ministro da Saúde neste governo chefiado por um Napoleão de Hospício? Porque o Mandetta, ele vai ter 2 trabalhos. O primeiro trabalho dele é de orientar a população no sentido de isolamento social e ter que responder a todo instante, a toda recomendação que ele der, ele vai ter que responder pelas declarações do Napoleão de Hospício, do presidente Bolsonaro. Então, como é que vai se resolver isso? Eu ainda não entendi como se dará essa dinâmica. O ministro Mandetta, que vinha sendo elogiado pela sua postura, por ser um quadro técnico e não um quadro ali do que eu chamo do núcleo tragicômico do governo Bolsonaro, o que chegou a provocar até ciúmes num presidente que é obcecado, só enxerga o seu umbigo e é obcecado por sua popularidade, pela sua sobrevivência política. O próprio Mandetta ontem ele deu uma mudada de tom. Ontem de manhã, eu vi a entrevista à tarde, ele deu uma mudada de tom, dizendo, e uma declaração infeliz, dizendo o seguinte: olha, nós temos que repensar o isolamento, porque eu estou sem médico para fazer quimioterapia e pré-natal. Júlia, nenhum governador está proibindo médico de fazer, aliás, médico qualquer de trabalhar. Ao contrário, esse isolamento está sendo para garantir que o médico possa trabalhar com mais facilidade, com toda a sua força. O próprio Mandetta sugeriu a suspensão de consultas e cirurgias eletivas. Ele citou, por exemplo, cirurgias bariátricas, cirurgias estéticas. Ele sugeriu isso. Isso é uma sugestão, essa é uma orientação do Conselho Regional de Medicina. Essas atividades que não são essenciais, pode esperar um pouco por causa da epidemia. Então, como é que o ministro Mandetta usou esses exemplos do pré-natal, do médico do pré-natal e da quimioterapia como exagero dos governadores? Não é isso, ele foi mal ontem. Então a gente já percebia, ontem a gente comentando, a gente já percebia ali um cheiro de uma tentativa de mudança para agradar um pouco ao Bolsonaro, né, que está contra ali o isolamento. Mas, sinceramente, Júlia, é incompatível. Se você quiser um ministro da Saúde que esteja afinado com o presidente da República, ou você pega um negacionista ou um lelé da cabeça. O Mandetta, se for a postura dele que ele teve até ontem, não tem como você conciliar. Otávio, ele que vinha sendo muito elogiado, inclusive pela classe médica, pela maneira técnica como vinha conduzindo o Ministério da Saúde diante dessa pandemia. Otávio, já voltamos a nos falar.